Ô, Emerson, me dá um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo de número 2. Segunda Crônicas, capítulo de número 24, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E Joás fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias de Joiada, o seu sacerdote. E Joiada tomou para ele 2 esposas, e ele gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que Joás estava disposto a reparar a casa do Senhor. Versículo 15. Todavia Joiada ficou velho e cheio de dias quando morreu, e ele tinha 130 anos de idade quando morreu. Versículo 17. Ora, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e fizeram reverência a Joás. Então Joás ouviu a eles, e eles saíram da casa do Senhor seu Deus e Deus dos seus pais, e serviram aos ídolos, e a ira veio sobre Judá e Jerusalém por causa das suas transgressões. Contudo, Deus enviou profetas entre eles para trazê-los de volta ao Senhor, os quais testificaram contra eles, mas eles não quiseram dar ouvidos à palavra do Senhor. Versículo 24. Porque o exército dos sírios veio com uma pequena companhia de homens, e o Senhor entregou um muito grande exército em sua mão, porque eles haviam abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. Assim eles executaram com juízo contra Joás. Amém? Curva vossas cabeças e oremos. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer por esse momento, meu Pai, por essa palavra, Senhor. Nós te pedimos, abre o nosso coração, abre a nossa mente, meu Pai, para que nós venhamos compreender, meu Pai, a Tua palavra. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos. Que nós venhamos sair daqui, meu Pai, transformados, renovados e cheios da Tua palavra, no nome de Jesus. Você diz? Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Bom, preste minha atenção. Quando olhamos para o livro de Crônicas, estamos olhando para a história de Israel. Nós vamos ver aqui a história de um rei que começou até bem, mas no seu fim não terminou muito bem. Esse rei era Joás. Joás assumiu o trono ainda criança, aos 7 anos de idade, depois de ter sido milagrosamente tendo escapado da vida, porque naquele tempo os inimigos tentaram acabar com Israel e com toda a descendência real de Davi. E Joás é dessa descendência. E a ordem foi: matem todos da descendência de Davi. E a avó de Joás pega Joás e esconde no templo. Esconde no templo para que ninguém ache Joás. E no templo ele encontra Joiada, o seu sacerdote, a quem foi o seu mentor espiritual. Joás foi muito privilegiado. Ele ia morrer, ele não ia escapar da morte, mas Deus deu livramento a Joás e permitiu que Joás fosse crescido no templo, na casa do Senhor, e ainda por cima com a orientação de um sacerdote. Joás, em seu reinado, começou com promessas, reformas e obediência a Deus. Entretanto, após a morte do seu mentor espiritual, que era Joiada, o sacerdote, Joás deixou-se influenciar pelos líderes religiosos de Judá, abandonou a casa do Senhor e permitiu a idolatria entrar no seu reino. A vida de Joás nos ensina que a liderança espiritual exige consistência, fé e dependência em Deus, e que a obediência a Deus deve ser sustentada por relacionamento pessoal e não por pessoas. Esta é a história do rei Joás, uma história bem integrante
e que chama muita atenção e vai ensinar muita coisa a nossos corações. Eu peço que você abra o coração de vocês, abra a mente de vocês, para que vocês possam compreender o que Deus vai falar esta noite. No versículo 2, a palavra do Senhor diz: Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Era um rei que começou bem no reinado, começou fazendo as coisas certas, começou obedecendo a Deus. E isto é bom, isto é maravilhoso. Começar fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Mas eu digo uma coisa para você: o que importa não é como começa, mas é como termina. Muitos começam bem, mas termina mal. Muitos começam fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, mas no fim se desvia. Então, o fim das coisas é melhor do que o começo delas. E a pergunta é: o que você vai fazer até o fim da sua vida? Joás começou bem, Joás começou em santidade, Joás disse: eu vou obedecer a Deus. Mas no final, ele se desvia. Por isso, irmão, a gente não pode se iludir com muitas pessoas que diz: eu sirvo a Deus, eu sou santo com Deus, eu vou ser fiel até o fim. Não se iluda. Veja quem é essa pessoa até o final da vida, se ela foi fiel a Deus. Então, após isso, Joás, ele olha para os seus servos, chama os levitas e diz: pessoal, povo, vamos reparar a casa do Senhor. A casa do Senhor está destruída, a casa do Senhor está sofrendo, e a casa do Senhor não pode sofrer, porque sofra eu, a casa do Senhor não. Joás diz: vamos reparar o templo do Senhor. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Joás, no começo, começou dizendo: eu vou servir a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou reparar e ajudar a casa de Deus. Isso é maravilhoso. No começo, todo mundo faz isso. No começo, todo mundo quer obedecer. No começo, todo mundo quer ajudar. No começo tudo é bom, mas no final, você vai permanecer quem você era no começo? Versículo 14 diz: quando acabaram a obra, Joás ofereceu holocaustos, sacrifícios a Deus. Veja bem, olha a história de Joás. Eu tive livramento do Senhor, o Senhor me guardou no templo. Deus mandou um líder espiritual para me ajudar na minha caminhada com Deus, e eu fiz o que é reto aos olhos do Senhor. Eu reparei a casa do Senhor e eu ofereci sacrifícios ao Senhor. Eu ofereci holocaustos ao Senhor, sacrifício vivo ao Senhor. Joás estava dizendo, presta atenção, Joás estava dizendo: eu ofereci sacrifício, eu vim para os cultos, eu vim para a oração, eu vim para a igreja, eu vim ouvir a palavra, eu me santifiquei, eu fiz o que é reto. Tudo isto estava na conta de Joás. Um belo exemplo, um rei que estava fazendo o que era reto aos olhos de Deus. Mas, sempre tem o mais, será que Joás permaneceu até o fim assim? Olhe para a sua vida, olhe para você lá no começo. Eu te pergunto, tu é a mesma pessoa de hoje, a mesma pessoa de hoje, quando tu estava lá atrás? De pessoas que começou: eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer o que é reto ao Senhor, eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou ajudar mais, eu vou servir mais. A pergunta é: essa pessoa do começo é a mesma de hoje? Muitos vão dizer não. A inconstância espiritual, a falta de dedicação espiritual mostra isso em você. Versículo 14, versículo 15, a palavra do Senhor diz: Joiada, preste atenção, o mentor espiritual de Joás morre. Depois que o mentor espiritual dele morre, Joás se desvia.
Então quer dizer que Joás era só crente. Escute bem, escute isso. Joás era só crente porque tinha um sacerdote para ficar no seu pé. A Bíblia diz que quando o sacerdote que ajudava Joás no templo morre, Joás se desvia. A fé de Joás, escute isso, não estava firmada em Deus, mas estava firmada no homem. O homem morre, Joás também morre. E tem gente que é assim, que só é crente porque a esposa está no pé. Tem gente que é só crente porque o esposo está no pé. Tem gente que só é crente, que ainda vem para os cultos porque o líder está lá. Vem para o culto, manda mensagem, se esforça, obedece, renuncia. Tem gente que só é crente por causa do pastor. Se Rivaldo morrer, tem pessoas que se desviam. Mas quem já teve um encontro com Jesus, independente de morrer, ficar vivo, se desviar, ficar ou não, ele permanece fiel a Deus. Porque a minha fé não depende de pessoas, a minha fé não está firmada em pessoas, a minha fé está firmada no Deus Todo-Poderoso, que me encontrou, que me salvou, que me libertou, que me curou, que me salvou. A minha fé está firmada em Deus, e não em pensamentos humanos, não em relações humanas, mas no Deus que está firmado e que tem todo o poder para me manter de pé. Agora vem um questionamento: e se Deus tirar da sua vida, isso é forte, a tua mentoria espiritual, tu vai continuar crente? Se os teus pais morrerem, tu vai continuar vindo para a igreja? Se os teus filhos morrerem, Deus levar, tu continua crente? A Bíblia diz que Joás se desvia. Por quê? Versículo 17, escute isso. Porém, depois da morte do seu sacerdote, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se, adoraram Joás. E Joás ouviu a voz de quem não era de Deus. Joás, quando o seu mentor espiritual morre, Joás ouviu as pessoas erradas. Antes ele só ouvia a voz de Deus, hoje ele só dá ouvido a homens. Antes ele buscava em oração a voz de Deus, hoje não procura mais saber de Deus, não procura ouvir mais a voz de Deus. O que importa para ele são vozes humanas. A Bíblia diz que Joás escutou pessoas erradas. Lembra de você quando você ouvia a voz de Deus e obedecia? Lembra você que quando Deus falava, o teu corpo estremecia? Lembra de quando Deus falava, tu ficava com medo e dizia: Senhor, eu vou te obedecer. E hoje, tanto fez como Deus fala ou não. E a Bíblia diz que os príncipes chegaram diante de Joás e se prostraram. E a Bíblia diz que Joás aceita a adoração. Meu Deus, Joás era o rei que adorava a Deus e agora estava recebendo adoração. Quem era você, Joás, que dizia: só Deus merece exaltação, só Deus deve ser glorificado?
E agora um homem está adorando ele e está aceitando a adoração. Que estado Joás chegou? Que estado você chegou? Adorava só a Deus, engrandecia só Deus, dizia só Deus merece honra, só Deus merece glória. Aí vem uma pessoa te elogiar, tu já fica todo, né? Aí começa a abrir logo os dentes. Eu sou bom mesmo, eu sou o que sou, né? E já começa a tomar o lugar de Deus. Mas eu digo algo para você: só Deus merece exaltação, só Deus deve ser glorificado. O homem é falho, o homem é pecador, mas o nosso Deus que está sentado sobre o trono, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só Deus merece, só Deus tem, só Deus é. Joás, escute isso, perdeu o discernimento espiritual, não sabia o que era de Deus ou do diabo mais. Lembra, Joás, presta atenção, lembra, Joás, no começo, quando tu olhava, tu dizia: isto é poder de Deus, isto é obra do diabo, isto é obra da carne. Mas quando Joás se desvia, quando o seu mentor espiritual morre, Joás perde o discernimento. Para ele tudo é Deus, para ele tudo é o diabo, para ele tudo é carne. O que acontece aqui na igreja não é de Deus não. O que acontece na igreja é do diabo. Aquilo é tudo da carne, não tem discernimento espiritual. Depois que o seu mentor espiritual morre, Joás depende de homens. A dependência dele fica nos homens. Antes orava a Deus, hoje pede para o povo orar por ele. Ué, não era tu que orava antigamente? Por que tu fica dependendo só da oração dos outros? No começo dizia: Senhor, eu dependo de ti. No começo dizia: Senhor, eu entrego a minha vida a ti. E hoje, como tu estás? A dependência dele estava nos homens, dependia do valor humano, dependia da voz humana, dependia da posição humana. Que estado Joás chegou? Que estado você chegou hoje? E a Bíblia diz, versículo 18: então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Escute isso: no fim das coisas, no fim da conversa, Joás se desvia e segue os falsos ídolos. Joás não foi fiel até o fim. Joás não orou até o fim. Joás não seguiu a palavra até o fim. Mas eu vim hoje aqui declarar, e eu sei que eu tenho certeza que tem uma igreja que vai ser fiel até o fim. Quantos aqui vai ser fiel até o fim? Quantos aqui vai orar até o fim? Quantos aqui vai obedecer até o fim? Quantos aqui vai obedecer e seguir os mandamentos do Senhor até o fim? Eu quero, eu vou, porque eu sei para onde eu quero ir. Eu me lembro, nossa conversa que eu tenho com o meu pastor Rivaldo, sobre alguns cantores da Pio. Os cantores que começam até bem, fazendo lindas melodias, mas depois começam a fazer umas melodias estranhas, umas letras estranhas, umas coisas estranhas, que você olha e diz: isso aí é estranho, isso aí não está com a palavra não. Com pouco tempo depois, desvia. Por quê? Porque pelos frutos a gente sabe qual árvore é. Muitos cantores aí começam bem, fazendo música boa, mas pensa que não, as músicas começam tudo a decair.
exaltar o homem, glorificar o homem e só exaltar o homem. Deus nada, né? Então, Joás começou bem, terminou mal. Mas a Bíblia diz que diante dessa situação, Deus envia profeta. E a Bíblia diz, versículo 19, que Deus enviou profetas para reconduzir Joás ao caminho certo, a voltar para a palavra do Senhor. Meu Deus, como Deus é misericordioso. Quando você pensa em desviar, quando você pensa em chutar o pau da barraca e dizer, eu não sirvo mais a Deus, eu não vou mais para a igreja, eu vou servir aos ídolos, Deus olha para você e diz, eu vou enviar um profeta para a sua vida e dizer para você, volta novamente para os caminhos do Senhor, volta novamente para a palavra, volta novamente para a cobertura espiritual, volta enquanto é tempo. Aleluia. Deus levanta o profeta e diz, volta Joás, volta para onde tu estava, volta para a oração de novo, Joás, volta a se consagrar de novo, Joás, volta a ter amor pela obra de novo, como tu tinha antes. Missionário Elia, sabe o que Joás faz? Sabe o que Joás faz? Sabe o que Joás faz com a pregação que confronta? Não escuta. O pregador vem e prega, o profeta vem e prega, o pastor vem e prega. Sabe quantos dão ouvidos? Poucos. Entra aqui e sai lá no inferno. É a mesma exortação, é a mesma palavra, mas o coração está duro para ouvir a palavra do Senhor. Mas eu digo, não há coração duro que a palavra não possa quebrar. Não há. Olha o que a palavra do Senhor diz. Deus, escute isso, hoje é cajado para a gente. Deus usa Zacarias. Sabe quem era Zacarias? O filho do sacerdote que ele desprezou, o filho do sacerdote que ajudou ele a crescer na igreja, o filho do sacerdote que ajudou ele a crescer espiritualmente. Deus disse, Zacarias, vai até Joás e prega contra ele. Sabe o que Zacarias faz? Senhor, eu vou falar a tua palavra. A Bíblia diz que Joás, presta atenção, Joás fica de pé no meio do povo e começa a pregar. Fica no meio em pé em meio do povo e diz, eu vou pregar o que Deus está mandando. Sabe o que é isso? Enquanto tinha Joás da Pio, que não queria seguir mais a palavra do Senhor, tinha Zacarias que dizia, eu vou fazer a obra do Senhor. Tinha Joás dizendo, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais, eu não vou servir mais, eu não vou mais para a igreja. Mas tinha Zacarias dizendo, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou servir a Deus, eu vou orar para Deus, eu vou clamar para Deus, eu vou fazer para o meu Deus Todo-Poderoso. Ainda que você não queira, eu quero. Ainda que você não vá, eu vou. Ainda que você não faça, eu faço, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ai, não quero não, não vou não. Problema teu, bechaiado. Deus te levanta quem faça. Ah, se não me chamarem eu não vou. Problema teu. Deus chama quem nem precisa chamar, ele já se disponibiliza. Eu vou, não é? Eu faço. Eu vou, porque eu sei o Deus que eu sirvo e de onde Ele me tirou. Ele me lavou, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me transformou. E eu vou servir esse Deus até o fim da minha vida. Eu
sinto o Deus dessa palavra, irmão. E eu digo, tem tempo demais. Por mais que o seu coração esteja duro, Deus não vai deixar de falar a verdade. Repita comigo, a verdade. Deus vai falar. O problema é teu, o teu coração está duro ou não. Deus vai falar. Jairo, eu não quero. Problema teu, Deus vai falar. Jairo, eu não gosto de escutar a verdade. Vai escutar, querendo ou não. Porque já diz João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Se Deus não fala a verdade, você não vai ser liberto. Só sou liberto por causa da verdade. E Deus diz: Zacarias, vai até lá em Joás e diz a verdade. E Zacarias diz: Joás, sem vergonha, desviado, infeliz, miserável, volta para os caminhos do Senhor. Volta para a casa do Senhor. Volta para a proteção espiritual do Senhor. E sabe o que Joás faz? Escute isso. Sabe o que Joás faz? Pega aqui um bocado de pedra. Pega aqui, meus servos. Pega aqui umas pedras. Vamos tacar nesse homem, porque ele está falando a verdade. Eu não gosto de ouvir a verdade. E eles começaram a jogar pedra. Toma, Zacarias. E Zacarias está dizendo: mas estou falando a verdade de Deus. E Joás: não quero saber. Toma pedra. Toma pedra. Toma pedra. E a Bíblia diz que Zacarias morre por falar a verdade. Missionário ali, isso aqui é profundo. Às vezes Deus levanta a gente para falar a verdade para o povo. Sabe o que a gente recebe? Pedrada. É ou não é? É. Deus levanta a gente para dizer a verdade para o povo. Dizer: tu está na mentira, tu está na inveja, tu está na prostituição, tu está na fornicação, tu está em tudo errado. E a pessoa diz: quem disse? Tu que está errado. E daí, que errado é eu. A gente é levantado por Deus para falar a verdade, e o povo apedreja a gente, da Pio. Apedreja a gente, que está aqui, levando nas costas o que você não está levando, que é a glória de Deus. E a Bíblia diz que Zacarias é apedrejado. E quando Zacarias está morrendo, escute isso. Quando Zacarias está morrendo, Zacarias olha para Joás e diz: Joás, o Senhor vai retribuir isso que você está fazendo. A Bíblia diz: ao morrer, Zacarias disse: o Senhor verá isto e virá contra você. Sabe o que isso mostra? Que Joás não se lembrou do que Joiada fez. Joás não se lembrou daquilo que o seu mentor espiritual fez. Sabe o que Joás era? Ingrato. A liderança ajudou. A igreja ajudou. A igreja se disponibilizou a ir na casa, orar, deixar a palavra, orar pelo infeliz. Ele rejeitou. Ingrato. Você é um ingrato, uma ingrata. E a Bíblia diz: antes de se findar o ano, o exército dos sírios, sabe quem era? O exército inimigo de Joás, pequenininho, se brincar tinha só 10 homens, conjecturando aqui. E o exército de Joás, a Bíblia diz que era grande, se brincar tinha mais de 100 mil. E a Bíblia diz que Joás perdeu a guerra. O exército de Joás era bem maior, e o exército inimigo pequeno. E Joás perdeu. Sabe por que ele perdeu? Porque ele não tinha mais Deus na sua vida. Você pode se achar forte,
Mas se o Senhor não tiver contigo, tu se torna fraquinho. Mas se tu é fraco, tendo Deus, tu se torna forte. Da mesma forma, escute isso. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele. E disse para ele: vamos matar também Joás. Da mesma forma que Joás conspirou para matar Zacarias, quando ele nada fez para defender o filho de um grande sacerdote que ajudou ele, da mesma forma ele morreu. Ninguém fez nada para defendê-lo. A Bíblia diz: Joás conspirou matar Zacarias. Da mesma forma, escute isso, os servos de Joás conspiraram e disseram: vamos matar também Joás. O que você faz hoje para as pessoas, amanhã vai retornar para você. O que você fala dos outros, o que você faz com os outros, amanhã Deus vai retribuir isso em você. E Joás morreu. Morreu. E aí? Começou bem, terminou desviado, foi para o inferno. Que adianta tu começar orando demais? Que adianta tu começar lendo demais, se santificando demais, se no final tu não vai concluir aquilo que tu está começando? Eclesiastes diz: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Fique de pé essa noite. Escute bem. Escute isso. A sua fé deve ser baseada e firmada em Deus e não em homens. Repita comigo: eu sou horrível. Eu sou dependente de Deus e não de homens. A minha fé, repita comigo, a minha fé está firmada em Deus e não em homens. Glória a Deus, aleluia. E essa noite está saindo aqui o som da live. A nossa fé, preste atenção, em Deus deve ser motivada, escute bem, pela transformação do Evangelho. A nossa fé em Deus deve ser motivada não pelos homens, mas por Deus. Nossa fé deve ser motivada pela palavra de Deus e não por status. A nossa fé em Deus, a nossa comunhão depende de nós e não de homens. Permaneça firme em Deus pelo que Ele se revelou a você e não pela revelação dos homens. Seja fiel a Ele, mesmo quando ninguém quer ser. Seja você fiel. Tenha compromisso você, mesmo quando ninguém quer ter. Ore você, mesmo quando ninguém quer orar. Interceda você, mesmo quando ninguém quer interceder. Busque você a Deus, mesmo quando ninguém quer buscar. Firme você na fé, mesmo que ninguém queira. Amém? Eu queria essa noite, tenho ainda 18 minutos, fazer algo que Deus ministrou no meu coração. Quem está precisando de oração, vem até aqui na frente que eu quero orar por você. Que eu sei que tem pessoas que precisam de oração, precisa de um renovo espiritual. Devemos ter discernimento, igreja, de como a igreja está. Devemos voltar como nós éramos. Como nós éramos avivados, cheios da palavra,
fervorosos no Espírito, devemos voltar. Se você hoje perdeu isso, voltar. É tempo de voltar. Joás, tu deixou o primeiro amor, volta. Joás, tu deixou de orar como tu orava antes. Tu deixou de buscar como tu buscava antes. E Deus está dizendo, volta, Joás, de onde tu começou. Só quem precisa de oração, vem até aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida. Quem precisa de oração? Ninguém precisa de oração? Eu preciso. Eu quero. Você não quer não, é? Eu quero. Eu não sei como é a sua vida. Eu não conheço o teu coração. Eu não conheço a tua mente. Mas eu tenho um Deus que conhece. Aqui tem um Deus que te convida a fazer um ato de sacrifício e de se humilhar diante do altar. Deus está dizendo, é o som do teu coração, é o som da tua mente. E eu sei que tu precisa de um renovo espiritual. Deus está dizendo, eu sei que tu precisa de um renovo espiritual. Vou repetir de novo. Deus sabe que você precisa de um renovo espiritual. Ele está dizendo, venha. Venha que eu vou te renovar. Isso aqui é para quem crê. Vem que eu vou te renovar. Você está dizendo, Jairo, eu não mereço. Eu não posso. Deus está dizendo, há sempre uma misericórdia para quem está aos pés do altar. Há sempre uma misericórdia para quem está aos pés da cruz. E a pergunta é, se nós não nos esforçamos para estar aos pés da cruz, é porque nós não valorizamos a presença de Jesus que está em nós. Se nós não buscamos o Senhor para estar aos pés da cruz, aos pés do altar, é porque nós não validamos e não confiamos e não acreditamos e não damos crédito à presença de Jesus. Jesus está dizendo, vem que eu quero renovar a tua vida. Deus está dizendo a você, volta de novo. Volta a me buscar como tu buscava antes. Volta a se encher como tu se enchia antes. Volta a obedecer como tu obedecia antes. Jesus está dizendo, volta de novo a se santificar como tu se santificava antes. Volta a ter sede da minha presença, a ter sede da minha palavra, a ter sede da minha casa. Pois do que vale meu Deus,
Meu Deus. Meu Deus. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Deus, essa noite, quebra agora todos os aguilhões do inferno. Ele quebra agora toda a força do pecado. Toda a força do pecado. Deus disse: eu quebro hoje. Eu quebro hoje. Rabacabacé. Rabacabaçô, como sai. É, bicabacé. Deus está falando no teu coração. Sai de onde tu saiu. Ebe, Rabacabacé. Eu te chamo de volta. Volta de novo. Volta para onde? Para o quarto de oração. Volta de novo a se consagrar. Ebe, Rabacabacé. Deus está dizendo: tu deixou o primeiro amor. Tu não tem mais sede da minha presença. Tu não tem sede mais da presença de Deus. E Deus está dizendo: volta. Volta, 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 volta. Que eu quero encher a tua vida. Rabacabacé. Rabacabaçô com você. Eu tenho renovo para você. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Recebe hoje. Recebe hoje. Recebe hoje poder do céu. Recebe hoje graça do céu. Recebe hoje a presença do Santo Espírito. Volta para o primeiro amor. Senão virei contra ti e tirarei de ti o meu castiçal. Tirarei de ti a minha presença. Mas se hoje se tu abrir o coração, abrir a tua mente, eu derramo a tua presença. Eu derramo a minha presença. Eu derramo a minha presença. Você não está entendendo isso. Você veio desligado aqui para hoje. Você vai perder. Deus está dizendo: eu derramo a minha presença. Eu derramo a minha presença. Eu derramo a minha presença. Eu derramo a minha